O aterramento é fundamental para que os equipamentos de informática funcionem bem. Muitos técnicos não dão a devida importância a este tema, alegando que diversos equipamentos funcionam bem por anos sem o uso do aterramento. É um pensamento errado, pois diversos defeitos que aparecem ou defeitos intermitentes são devido à falta do aterramento. Praticamente todos os equipamentos utilizam a carcaça metálica como aterramento. Por este motivo, quando ele está deficiente, o usuário pode levar choque elétrico ao se encostar neles. Sempre que isto acontecer, indica que o aterramento não existe ou está deficiente. As tomadas comuns, conhecidas como bipolar, possuem somente duas entradas referentes ao polo fase e neutro. Para que os equipamentos de informática funcionem bem, a instalação elétrica utilizada para a sua alimentação requer alguns cuidados quanto à tomada utilizada ao aterramento. Primeiramente, sempre é necessário utilizar tomadas do tipo tripolar, como esta que estamos mostrando. A fase é o condutor energizado, também chamado de vivo. O neutro é o condutor aterrado. Para que exista circulação de corrente elétrica, é necessário que tenhamos dois pontos com potenciais diferentes, como nas pilhas, nas quais temos polo positivo e negativo. Nas tomadas, temos fase e neutro. O terra é usado como escoadouro de correntes elétricas indesejadas que possam aparecer no computador. Ele é responsável por aterrar a carcaça metálica do gabinete dos equipamentos de informática. Desta forma, todos os dispositivos que precisarem de um ponto de aterramento estarão conectados na massa ou carcaça. É o caso da placa-mãe de todos os equipamentos de informática. Alguns dos parafusos usados para fixá-la no gabinete servem também para aterrá-la. Como devemos proceder para fazer o aterramento? Os condutores fase e neutro são fornecidos pela concessionária de energia elétrica. Junto ao medidor de energia, é feito o aterramento do neutro do sistema elétrico. Este aterramento é conduzido para a caixa de distribuição de circuitos desta forma. Este aterramento do neutro, que chega a todas as caixas de distribuição de circuitos, onde estão os barramentos energizados, não pode ser utilizado para o terra em equipamentos de informática. Devem ser construídos aterramentos específicos para este fim. Vamos ver como construí-los. Vamos precisar dos seguintes materiais: 3 hastes de aterramento de cobre de pelo menos 2 metros de comprimento.
Observe por esse desenho como devem ser montadas as hastes de aterramento. Elas formam um triângulo com 3 metros de distância entre seus vértices, que é onde são instaladas as hastes de aterramento. Todas as ligações externas, como as hastes de aterramento e a ligação do sistema até a caixa da edificação, devem ser feitas com cordoalha de cobre com bitola mínima de 6 mm². Esta cordoalha deve ser enterrada a cerca de 30 centímetros de profundidade. Agora vamos verificar o aterramento. A forma mais indicada é utilizando o Measure, que é este instrumento de medida que dá a leitura direta da resistência. Para esta operação é necessário esticar um fio a mais de 40 metros da haste de aterramento que acabamos de instalar. Percorrida esta distância, fixe uma haste de ferro com auxílio de uma marreta. Ela não precisa ser muito profunda. Agora é necessário fixar outra estaca de metal na metade da distância. Conecte cada um dos fios nestas hastes fixada no solo. Observe que são fios independentes. Conecte os 2 fios no aparelho medidor de resistência do terra. Agora faça uma conexão do aterramento que acabamos de fazer com o aparelho. Observe que agora os 3 fios estão conectados e as leituras podem ser realizadas. Realize as leituras até que se tenha resistência entre as hastes e o aterramento. Caso ela esteja maior que 30 ohms, significa que o aterramento está deficiente. Como no nosso caso ele foi de aproximadamente 15 ohms, o aterramento é aceitável. Se o valor do aterramento for maior que 10 ohms, devemos aumentar o número de pontos do sistema no sentido longitudinal a partir do triângulo. Fixe mais hastes da mesma forma e com distância de 3 metros entre elas, até conseguir o valor de aterramento desejado. Com o aterramento funcionando eficientemente, a cordoalha de cobre é conduzida até a edificação e conectada a uma caixa de barramento terra. A partir deste ponto, na parte interna da edificação, é utilizado fio rígido de 2,5 mm até os locais onde são instalados os equipamentos de informática e ligados ao polo terra da tomada tripolar. Este aterramento separado é que será ligado ao polo terra da tomada tripolar. Então chega na tomada tripolar o condutor fase, o condutor neutro e o condutor terra. Vamos ver como transformar tomadas comuns bipolares em tomadas de 3 pinos, tripolares com aterramento. O primeiro passo é identificar na tomada bipolar o polo fase e o neutro. Para este procedimento, pode ser utilizada uma chave teste comum como esta. A chave teste é constituída de um LED que acende com baixíssima corrente, ligada em série com uma resistência alta. Quando você tocar a ponta da chave em um ponto energizado e os dedos na parte superior da chave, circulará uma corrente pelo seu corpo que você não perceberá, mas ela é suficiente para acender o LED. Então, para o uso desta chave, mantemos um dedo sempre apoiado em seu contato superior. Em seguida, ela deve ser inserida nos orifícios da tomada. Observe que em somente um deles a lâmpada acenderá, indicando que este é o condutor do fase ou energizado. Marque este condutor como fase. Identificados os polos, podemos começar a substituição da tomada bipolar pela tripolar. Primeiro, desligamos o disjuntor que fornece energia para a tomada a ser substituída.
Agora retiramos o espelho da tomada para termos acesso aos parafusos que fixam a tomada na caixa embutida na parede. Retire esses parafusos também. Em seguida, todo o conjunto pode ser puxado para fora da caixa embutida na parede. Observe que o fio da fase é o de cor vermelha e o neutro é o preto. Identificados a fase e o neutro, os fios podem ser retirados da tomada. A conexão na tomada tripolar não é aleatória. Os pinos possuem posição padronizada em relação aos polos fase, neutro e o terra. Neste pino, sempre deve ser ligado o condutor neutro. No da direita, o condutor da fase. E no pino inferior, o condutor do aterramento. Fixe o polo da fase, que é o fio vermelho, no pino correspondente, que é o da direita. Agora, fixe o fio do polo neutro, correspondente ao fio preto, no conector ao lado, o da esquerda. Verifique se os polos fase e neutros estão nos posicionamentos corretos, como padrão da tomada. A fase está do lado direito, o que é o correto. Para finalizar a instalação da tomada, fixe o fio de aterramento no conector específico da tomada, que é o de baixo. Fixe a tomada na parede e vamos realizar alguns testes para verificar se ela ficou bem instalada. Feche a tomada, colocando seu espelho. Ligue o disjuntor no quadro de distribuição de circuitos. Agora vamos fazer um teste rápido para saber se o aterramento está eficiente. Regule o multímetro para a medição de corrente alternada para a medição acima de 200 volts, uma vez que a tensão local é de 127 volts. Coloque uma ponta de prova no polo fase, outra no neutro. A tensão deve ser de 100 a 127 ou de 200 a 240 volts, dependendo do local. Agora meça a tensão entre o polo fase e o aterramento. Deve-se encontrar os mesmos valores anteriores. Meça mais uma vez a tensão entre o polo neutro e o aterramento. Deve-se encontrar um valor menor que 3 volts. Ao instalar um aterramento na época de chuvas, deve-se repetir este teste na época seca, em que o solo seco dificulta a eficiência do aterramento. Sempre que for instalar equipamentos de informática para um cliente, faça este teste fácil e rápido. Ele pode ser o diferencial em equipamentos bem instalados e que funcionam. Outro problema comum em instalações de equipamento de informática é a polaridade invertida entre o polo fase e o neutro da tomada. Se a fase estiver ligada na posição do neutro, pode-se ter graves problemas nos equipamentos, como o disco rígido. Estes problemas vão de choques na carcaça do computador até danos em componentes. Como vimos, é importante que o técnico saiba medir e indicar para o cliente as condutas necessárias para que ele tenha a instalação elétrica adequadas às suas necessidades. Outra medida que o técnico deve tomar é conhecer a instalação elétrica da edificação. Dimensione o quadro de distribuição de circuitos, que tem a função de dividir e distribuir os diversos circuitos para atender cargas específicas. O dimensionamento correto dos condutores e disjuntores que formam seus circuitos são fundamentais para que os pontos de consumo de energia elétrica sejam atendidos de forma eficiente, sem haver queda de tensão e nem aquecimento dos condutores. Por outro lado, o uso de disjuntores de alta capacidade não protege o sistema de eventuais picos de consumo ou curto-circuito. A bitola dos condutores é feita em função da tensão elétrica de alimentação, da potência que eles deverão atender e da distância existente entre o quadro de distribuição de circuitos e os aparelhos que consomem esta energia. Vamos mostrar uma metodologia simples para dimensionamento de cabos, utilizando uma tabela padrão. Para esta tabela, a distância máxima utilizada para os cálculos é de 15 metros.
Para melhor entendimento, vamos dimensionar um circuito para atender um laboratório de computadores com um consumo de 1000 watts de potência, ligados a uma tensão de 220 volts. A distância desse laboratório até o quadro de distribuição é de 12 metros. Voltando à tabela, verificamos que, nesse caso, serão necessários fios com bitola de 1,5 mm². Já o disjuntor deverá ser de 10 amperes.